Leitura diária de hoje, João capítulo 7, versículos 1 a 53. E você que ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve, compartilha esses vídeos, curte. Vamos juntos levar a palavra de Deus. Vamos lá para mais um vídeo. Versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Versículo 3. Dirigiam-se, pois, ele e seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que eu também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Versículo 4. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize seus feitos em oculto. Fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 6. Disse, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Versículo 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Versículo 8. Subi vós outros à festa, por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Versículo 9. Disse Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Versículo 11. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde ele estará? Versículo 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, outros diziam: não, antes engana o povo. Versículo 13. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Versículo 14. Corria já em meio à festa e Jesus subiu no templo e ensinava. Versículo 15. Então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe essas letras, sem ter estudado? Versículo 16. Respondeu Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá seu respeito e da doutrina, se ele é Deus ou se falo por mim mesmo. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas eu procuro a glória daquele que me enviou. Esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Versículo 19. Não vos dei Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Versículo 20. Respondeu a multidão: Tens demônio? E quem é que procura matar-te? Versículo 21. Replicou Jesus: um só feito realizei e todos vós admirais. Versículo 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela nem vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Versículo 23. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, porque a lei de Moisés não seja violada? Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado a um homem? Versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Versículo 25. Dizia alguns de Jerusalém: não é este aquele quem procuravam matar? Versículo 26. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Versículo 27. Nós todavia sabemos de onde é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde sou. Eu não vim porque eu, de mim mesmo, se quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele que vocês não conhecem. Versículo 29. Eu conheço porque venho da parte dele e fui para ele enviado. Versículo 30. Então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Versículo 31. Contudo, muitos entre as multidões creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Versículo 32. Os fariseus, ouvindo a multidão, murmuraram estas coisas a respeito dele. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prendê-lo. Versículo 33. Disse-lhe Jesus: ainda por um tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. Versículo 34. A vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu vou, vós não podeis ir.
Versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não possamos achar? Irá porventura para dispersação entre os gregos, com o fim de nos ensinar? Versículo 36. Que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também onde eu estou, vós não podereis ir. Versículo 37. No último dia, grande dia da festa, levantou-se e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Versículo 40. Então os dentre o povo tinham ouvido estas palavras e diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros diziam, porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Versículo 42. Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Versículo 43. Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Estes lhe perguntavam: por que não o trouxestes? Versículo 46. Responderam eles: jamais alguém falou como aquele homem. Versículo 47. Replicaram, pois, os fariseus: será também que vós fostes enganados? Versículo 48. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Versículo 49. Quanto a esta plebe, que nada se faça da lei, é maldita. Versículo 50. Nicodemos, um dos que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes. Versículo 51. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Versículo 52. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que a Galileia não se levanta profeta. Versículo 53. E cada um foi para a sua casa.